Que o Senhor me les bendiga neste dia. Hoje, todos os meus irmãos e irmãs em nível mundial, eu cumprimento vocês com muito carinho. Também os irmãos e irmãs que estão aqui comigo, as pessoas recentes, as pessoas que vieram pela primeira vez, cumprimento todos com muito carinho, que vocês recebam bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso. E assim, alegres, a cada domingo nós nos reunimos, todos estamos juntos em espírito, louvando a Deus, glorificando ao Senhor e agradecendo Ele pelos seus benefícios e pela sua misericórdia, porque o nosso Deus é muito grande e a sua misericórdia também. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus sempre. E assim como de costume vocês podem sentar, lá vocês também podem sentar nos seus lugares. E como sempre estaremos cantando ao Senhor o nosso hino de costume, sem música, a capela, somente cantando com o nosso instrumento natural que Deus nos deu nas gargantas. Então, vocês todos podem buscar nos seus hinários o hino 128, intitulado Trabalhar e Trabalhar. Temos que trabalhar para Deus, trabalhar e servir ao Senhor. Com alegria estaremos cantando ao Senhor e todos vocês aqui, os que estão aqui comigo também, gostaria de ouvir as suas vozes hoje. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde los sana su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, fortaleza pedid, el reinado del mal con valor combatid, conducid los cautivos al libertador y decid que de balde redime su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Bendito y alabado el nombre del Señor. Agradecemos ao nosso Deus, porque Ele nos olhou com olhos de misericórdia e nos chamou, nos trouxe aqui no seu caminho e estamos aqui diante da sua presença. Deus é Espírito e, como Espírito, Ele está sempre ao nosso redor, ao redor do universo, vigiando a sua criação, olhando para suas criaturas
para os seres que Ele formou, que Ele criou. E também olhando quem reconhece Ele como Deus, como um ser supremo, como um ser sobrenatural que abençoa e por meio do qual nós vivemos. Porque Ele é o Todo-Poderoso. É muito triste quando nós ouvimos algumas pessoas dizerem que Deus não existe. Mas nós acreditamos que Ele existe sim, porque Ele se manifestou às nossas vidas, Ele tem feito tantos milagres, tantos prodígios, tantas curas, Ele dá a paz, a felicidade. É Ele quem dá tudo aos seres humanos. Sem Ele, nós não seríamos nada. E há uma comparação na Bíblia, diz que o ser humano é comparado com uma flor. Diz na Bíblia que a flor, ela nasce de manhã, mas à tarde o sol já queimou, a flor morre, ela murcha. E diz que o ser humano é da mesma forma, e é verdade. Nós vivemos só pela misericórdia de Deus, e as pessoas vivem as suas vidas porque Deus quer. É Ele quem dispõe sobre a vida. Ele dá tudo, a paz, a felicidade, e nós aqui nos sentimos felizes e orgulhosos de termos conhecido este caminho e a palavra de Deus nele. Eu convido todas as pessoas que estão assistindo essa transmissão ao vivo pela primeira vez, os que pela primeira vez estão assistindo este ensinamento, eu convido vocês a lerem a Bíblia. Porque a Bíblia é o livro que nos contou que Deus existe. Na Bíblia nós achamos todas as formas como o mundo foi constituído, como o governo e as leis foram constituídas no mundo, sempre se apoiando e se orientando na Bíblia. Tudo o que os governos no mundo falam, as leis, as constituições, tudo isso saiu da Bíblia e isso é formoso. E nós estamos aqui diante de Deus e somos governados pelo nosso Deus, somos governados pelo Espírito Santo. Ele nos ensina, nos guia, nos diz como nos conduzir na vida, como fazer as coisas da forma correta para ter a paz, a felicidade e um dia obter a vida eterna. Glória a Deus! Então hoje nós vamos continuar como é o nosso costume. Os irmãos que estão acompanhando os ensinamentos sabem que hoje temos de ler em Tito, que era um apóstolo, um evangelista, um discípulo que existiu na época do apóstolo Paulo. Na época primitiva, mais ou menos há uns 2000 anos, e naquela época Deus usou os seus apóstolos, os seus profetas, usou eles para a obra evangelizadora, para falar sobre Deus e evangelizar ao mundo. Hoje somos nós quem temos de fazer esse trabalho, estamos aqui na presença de Deus, com a ajuda dele, seguindo com a obra evangelizadora. Mas também temos o apoio das coisas que foram escritas pelos apóstolos, porque é a palavra do Espírito Santo, é a palavra de Deus, que serviu naquela época, há 2000 anos mais ou menos, mas também hoje serve para nós, porque o Espírito de Deus é o mesmo, ele não muda, ele não fica ultrapassado jamais. Então vamos abrir aqui no livro de Tito, no capítulo 3. E estaremos lendo, hoje estaremos buscando na Bíblia em alguns livros diferentes. Aqui em Tito será no 3, do 1 até o 11, mas também leremos em outros livros para constatar, verificar um ensinamento. Aqui temos um subtítulo que fala que todos somos justificados pela graça de Deus, pela graça. A graça de Deus é o amor de Deus, é a misericórdia, é o perdão, a benevolência dele, que ele teve sempre com as pessoas e os seres humanos, principalmente aqueles que o buscam. Deus, por meio dessa graça que Ele nos deu ou que Ele colocou em nós, a sua misericórdia tem se manifestado. Então diz aqui que é
por causa dessa graça que nós obteremos salvação, porque do contrário teríamos de comprar a salvação, mas não há como comprá-la. Contudo, Deus disse que por graça somos justificados, somos salvos, então agradecemos ao Senhor. E aqui em Tito, no capítulo 3, no verso 1, depois do apóstolo, eu lerei no capítulo 1 os primeiros versos que são a saudação do apóstolo. Ele disse, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, diz, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, quer dizer que a piedade é o nosso Senhor. O Senhor foi o homem piedoso, justo, perfeito. Por meio dele, nós temos alcançado a salvação por meio do sacrifício que ele fez na cruz. Nós também estaremos ou estamos recebendo esta bênção pelo sacrifício dele. É isso que ele chamou a obra da piedade que o Senhor Jesus fez. E aqui o apóstolo, ele enfatizou novamente, ele disse no verso 2, a base da esperança da vida eterna. Diz aqui que Deus, através do seu evangelho, ele colocou em nossos corações a esperança de ganhar a vida eterna. Por tê-lo seguido, por buscar os caminhos, a doutrina dele, por ler a Bíblia, por orar e confiar e crer nele. Diz na Bíblia que teremos a vida eterna e, por enquanto, essa é a esperança que mora nos nossos corações. E diz que a base da esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Diz aqui que o Senhor prometeu esta salvação antes da fundação do mundo. Prometeu que ele estaria dando salvação aos seres humanos que ele criaria. No verso 3, mas a seu tempo manifestou sua palavra pela pregação que me foi encomendada, Paulo disse, conforme o mandamento de Deus nosso Salvador. Diz aqui que esta carta foi escrita a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta foi a forma, é a saudação que ele deu a Tito para, em seguida, lhe dar recomendações e ensiná-lo o que ele deveria fazer no seu trabalho nas igrejas. Então, aqui no capítulo 2, no verso 1, Paulo disse a Tito, tu, porém, fala o que está de acordo com a doutrina. Foi este o ensinamento que Paulo disse a Tito, que ele tinha que ensinar a doutrina de acordo com o Evangelho. E já no capítulo 3, depois que Tito começou a seguir as recomendações que Paulo lhe deu, no 3:1 diz, lembra a todas as igrejas que se sujeitem aos governantes e às autoridades que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Todas estas recomendações do apóstolo são muito lindas, porque ele ensinou aqui sobre a disciplina, ensinou sobre a sujeição e sobre a submissão com muito respeito no que tem a ver com as autoridades. Nós vemos aqui que ele disse, obedeçam todas as autoridades, mesmo elas sendo boas ou más, há de se obedecê-las. Se elas são boas, se elas fazem o que é bom, Deus vai prosperá-los e vai ajudá-los. Se eles fizerem o que é mal, Deus também colocará a sua mão no meio e estará cobrando deles, castigando eles. Então, nós não temos por que questionar nem julgar. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus quando Ele nos disse para que nos sujeitemos, para que obedeçamos. E é isso que fazemos. Mas também estaremos orando e pedindo a Deus por todos. Orando e pedindo a Deus também pelas autoridades superiores, pelos governos, por todas as pessoas que não conhecem a Deus. Talvez alguns conheçam a Deus, outros não.
Mas o nosso dever é orar antes do que criticar, especular, julgar, fiscalizar aquilo que nós não entendemos nem conhecemos. O Senhor aqui falou para nós sobre o respeito que nós temos que ter com os outros. E tudo isto tem nos enchido de muita bênção e muita prosperidade e de muito progresso nas nossas vidas espirituais. Tudo isto quando nós somos obedientes a Deus. O Senhor, então, é quem nos recompensa, Ele nos abençoa e Ele estará sempre conosco, nos respaldando em tudo, nos guardando, nos protegendo em todos os caminhos da vida. Nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, Deus está aí conosco. Por isso, temos que ser bons filhos de Deus. Por isso, temos que ser seguidores do Senhor e cumprir a sua palavra. Aqui, no verso número 2, Paulo disse para eles que a ninguém infamem, quer dizer, os crentes, os que conheceram a palavra do Senhor, não podem infamar os outros, nem que sejam contenciosos, mas amáveis, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Vejam esses requisitos, essas regras morais sobre os valores grandes que Deus ensina para nós. Ele o fez com o apóstolo Paulo quando revelou para ele a doutrina. E Deus permitiu que isso ficasse escrito também para nós. Mas nós hoje também vivemos experiências com o Espírito Santo que está conosco, que por meio de sonhos e por meio da profecia e por meio das revelações, por meio de diferentes dons que Ele nos deu, Ele nos ensina também a doutrina e ensina as mesmas coisas para nós que Ele ensinou na antiguidade. As pessoas faz 5.000, 4.000, 3.000 anos, aqueles antigos. Deus é o mesmo. O Espírito Santo hoje está conosco e continua nos ensinando. E todas as vezes que vocês recebem profecia, o Espírito Santo está falando com vocês, lhes aconselhando, lhes orientando, dizendo que vocês devem viver uma vida santa, justa, reta, que devem se submeter e orar a Deus e entregar a Ele os seus problemas, porque Ele lhes dará a vitória. É isso que nós sempre ouvimos do Espírito de Deus. Então essas coisas aqui não ficaram escritas só para a antiguidade, faz 2.000 anos, mas hoje o Espírito Santo as vivifica nas nossas vidas e é por causa disso que acreditamos em Deus, que cremos que Ele existe e que é o Espírito Santo quem governa na sua congregação em diferentes lugares do mundo. Agradecemos ao Senhor que Ele já permitiu em uns 60, 70 países termos grupinhos, crentes, seguidores do Senhor se reunindo, se congregando para buscar a Deus. Graças ao Senhor, porque Ele o disse e é Ele quem sustém, quem dirige, quem governa cada pessoa. E o que Ele fala e promete para eles lá naqueles lugares distantes, Ele também promete para nós aqui também. Então é esse o nosso Deus, é o Deus que pregamos, é o evangelho que nós estamos ensinando, um evangelho puro, vivo, de verdade, onde Deus está se manifestando e o Espírito Santo está nos guiando, graças ao Senhor. Então Ele disse que temos que viver uma vida santa, no verso 3, porque também nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de concupiscências e deleites diversos, vivendo em malícia e inveja. Éramos odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ele disse: esta era a forma de se viver na antiguidade, antes de conhecer este evangelho, antes de conhecer esta palavra de Deus. Ele disse: mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, quando Ele se manifestou, o amor e seu amor para com os homens, para com a humanidade. Diz aqui que quando o amor de Deus se manifestou,
ele então salvou-nos. Nós que estávamos vivendo, fazendo todas essas maldades, diz aqui no verso número 5, que ele nos salvou. Salvou-nos não em virtude de obras de justiça ou pelas boas obras que a humanidade tivesse feito. Não, ele nos salvou pela graça, pela sua misericórdia, pela sua benevolência. Então diz no verso 5: salvou-nos não em virtude de obras, quer dizer, o que nós tivéssemos feito. Ele nos salvou é porque ele é misericordioso, ele é justo. Diz aqui que ele nos lavou e nos regenerou lá na cruz do Calvário, quando lá ele se sacrificou, quando ele morreu lá e ressuscitou. De modo que aqui diz que as pessoas, elas sofreram, ou ao melhor, elas passaram por uma regeneração. O Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve na terra pregando, ele disse: creiam que vocês nascerão de novo. Vocês nascerão novamente. É essa regeneração. Quando aqui no verso 5 diz: mas segundo sua misericórdia, mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É a obra que ele fez na cruz do Calvário. Mas antes disso, ele esteve pregando e disse às pessoas que elas deviam crer nele, porque ele faria de cada homem e de cada mulher uma criatura nova, que seriam felizes, que teriam um novo coração. Essas pessoas passariam a ter paz e felicidade. Ele sempre falou sobre essa regeneração, sobre essa renovação que ele faria nos seres que acreditassem nele. E houve até uma pessoa que diz na Bíblia que perguntou para ele disse: como nós faremos para nascer novamente? Entraremos novamente no ventre da nossa mãe para nascer? E o Senhor disse: não, é suficiente vocês crerem em mim, acreditarem que eu sou o enviado de Deus. Eu sou o enviado de Deus e sou eu quem lhes darei a regeneração, a renovação espiritual. Nascerão novamente, serão outras pessoas, serão homens e mulheres diferentes, felizes, cheios de paz e de bênçãos. Foi essa promessa maravilhosa e foi isso que o Senhor falou com esse homem que lhe perguntou, porque não entenderam quando ele fez a pregação dele sobre a regeneração, sobre esses homens e mulheres novos que nasceriam após acreditarem em Cristo. E é assim como nós hoje, que acreditamos também no Senhor, temos sido renovados, somos novos, fomos regenerados e agora nós vivemos com paz e somos felizes, nós temos paz. Onde quer que nós formos, temos a certeza que Deus está conosco, que Ele está nos guardando, nos protegendo de perigos, de ameaças. Quando alguém tenta nos machucar, nos prejudicar, nos fazer sofrer, Deus está do nosso lado imediatamente, nos ajudando para que nós possamos triunfar, para que possamos ter felicidade e paz. Porque quanta perseguição e inveja, quantas coisas acontecem no mundo lá fora com as pessoas prejudicando, machucando, fazendo sofrer os outros de uma forma ou da outra. As pessoas estão sozinhas, elas não sabem para quem pedir ajuda, quem elas podem dizer: me ajuda, me apoia, eu estou triste, eu estou sofrendo, me sinto amargurado. Quem pode me ajudar? Ninguém, só Deus, o Senhor Jesus Cristo, esse Deus que existe em espírito. Não saiam procurando Ele em um lugar específico, porque não o acharão. Não vão em lugares ver quadros, estátuas, imagens. Se alguém falar para você: vai em tal lugar, viaja para tal lugar, porque é lá onde Deus está, não acreditem nele, porque onde você está, em pé ou sentado, lá Deus está te olhando, te ouvindo. O único que você precisa fazer é fechar seus olhos e buscar um lugar privado, um lugar fechado onde ninguém esteja vendo você, para que ninguém zombe de você. Na privacidade, feche os seus olhos, estenda suas mãos ou coloque a sua mão no coração se você quiser e fale com Deus.
Diga, Senhor, eu estou sozinho ou sozinha. Eu me sinto abandonado, abandonada. Tiraram de mim o que eu mais amo, o que eu mais gosto. Roubaram de mim, fizeram fraude comigo, estão me destruindo, eu me sinto mal. Não tenho ninguém que possa me ajudar, mas tu existes e como tu existes, me ajudarás. Eu sei que vais me ajudar. Também me ajudarás a achar o caminho correto no qual eu tenho que andar na minha vida para um dia estar contigo na eternidade. É isso que temos de fazer. É uma oração muito simples, é uma oração que o único que você pode fazer é colocar diante de Deus a sua reclamação, a sua tristeza, o seu lamento. Coloque isso diante de Deus com todo o seu coração e Deus estará te ajudando. É isso, porque é essa graça de Deus. Diz aqui que é pela graça que Deus nos justifica. Pela graça nós somos salvos, pela graça do Senhor. E aqui no verso 6 diz que Ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados por sua graça, viéssemos a ser herdeiros conforme a esperança da vida eterna. Glória ao Senhor! Bendito seja o nome do Senhor. Aqui diz que nós somos justificados pela sua graça. É porque o que Deus faz é de graça. Ele tem misericórdia, amor, paciência conosco, benevolência. E como Ele olha para nós assim, se nós buscarmos Ele e clamarmos a Ele, Ele estará atento a nos ajudar, a nos abençoar. Quando Ele vê que o nosso coração é sincero, Ele tira as angústias, as tristezas, mas temos que crer nele, temos que buscá-lo, temos que louvá-lo todos os dias da nossa vida. Onde nós estivermos, temos que louvar a Deus e agradecer a Ele. Mesmo se você, por exemplo, estiver viajando de avião, pensa, Senhor, Tu fizeste a ciência, deste a ciência aos seres humanos para que eles criassem um avião. Eu estou voando pelas nuvens e isto é muito grande. É uma maravilha o que fizeste de dar a inteligência aos homens para que eles criassem os aviões e facilitassem os meios de transporte. Tudo isto é uma obra das tuas mãos. Se você for na praia, por exemplo, olha para o mar, para a vegetação ao seu redor e admira isso, Senhor, isto é admirável. Se você estiver vendo barcos, por exemplo, Senhor, é tão grande a inteligência, a capacidade que deste para os seres humanos, para que eles pudessem criar ou fabricar barcos e a água resiste o peso dos barcos. Isso é maravilhoso, Senhor, que Tu fizeste, é tão maravilhoso. A ciência, a inteligência que deste aos seres humanos, porque tudo é Teu. Tudo que eu estou vendo neste momento é uma obra das Tuas mãos. Quando você fizer isso, quando você desfrutar na sua vida, estando no prazer de uma coisa que você gosta, não em coisas que gerem pecado, mas em coisas que sejam prazerosas, de lazer, onde você esteja desfrutando, pensa, Senhor, eu me sinto feliz porque Tu fizeste tudo isso e eu estou desfrutando disso agora. Obrigada, Senhor, porque tudo é obra das Tuas mãos. Sem Ti é impossível que as coisas aconteçam. Sem Ti, nenhum ser humano poderia subir em naves espaciais até os planetas, os satélites que estão lá. Sem Deus, essas coisas não teriam sido possíveis. Sem o nosso Deus, nós também não poderíamos ter aqui a facilidade de nos conectar e estarmos tão perto de vocês neste ensinamento por meio da internet. Sem Deus, nada disso seria possível. Agradecemos Ele por ser o autor e o dono de tudo. É Ele quem dá a inteligência e a capacidade para todos os seres para que nós possamos desfrutar. Mas Ele quer que nós o amemos, o louvemos, que nós demos o lugar que Ele merece, que reconheçamos que Ele é quem faz todas essas coisas. E aqui estamos falando sobre a graça de Deus. Vamos ler um pouquinho em Mateus 10, no Evangelho de Mateus.
no capítulo 10, no verso 8. Falaremos sobre a graça de Deus, a graça do Senhor. Diz: o Senhor Jesus Cristo aqui, ele pregou o seu evangelho, e no verso 5 diz: a estes 12, diz aqui que o Senhor estava ao redor dos seus 12 apóstolos e também tinha muitas pessoas ao redor dele ouvindo os ensinamentos dele. E diz: a estes 12 enviou Jesus e lhes deu instruções, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios. Ele disse: saiam, vão em diferentes lugares evangelizar, falar do evangelho para as pessoas se converterem. Ele deu muitas instruções e disse: não ireis pelo caminho dos gentios. Os gentios, naquela época, eram as nações estrangeiras. Vamos nos lembrar que o povo de Israel era um só. Após o Senhor esteve em Jerusalém, que fazia parte do estado de Judá, e lá o Senhor, desde aquele lugar, enviou seus apóstolos para que eles fossem por todo o território de Israel a evangelizar. Mas ele disse para eles que não podiam ir onde os gentios eram as nações estrangeiras que não faziam parte do povo de Israel. E o Senhor disse: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, porque eles tinham uma divisão naquela época. E as pessoas eram muito insensatas e rebeldes, e o Senhor percebeu que lá, em Samaria, eles não mereciam que ainda fosse pregado o evangelho para eles. Então o Senhor disse: preguem somente para os do povo de Israel, para os de Judá, todos os judeus que estejam no estado de Judá. O Senhor aqui não fez exceção de pessoas, não vamos dizer que o Senhor era egoísta. É que ele tinha vindo especificamente na terra pregar para o povo de Israel, porque a promessa tinha sido feita para eles desde antes, no tempo dos profetas, que o Senhor chegaria até eles lhes pregar. Como o Senhor sabia que eles não acreditariam, não creriam, que rejeitariam ele, o Senhor cumpriu a missão dele e depois deu ordem para os seus apóstolos de irem pelo mundo todo. Ele disse: preguem pelo mundo todo. Eu vim pregar especificamente para o povo de Israel, mas eles não me obedeceram nem creram em mim. Então vocês saiam, preguem pelo mundo todo e preguem este evangelho, e as pessoas que creiam terão a vida eterna. Bendito seja o Senhor, e agradecemos Ele por essa misericórdia. E aqui o Senhor disse: não vão onde os samaritanos, nem onde os gentios, e no verso 6 diz: mas ide antes ele disse, ou primeiro, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: quando vocês preguem, ele disse aos apóstolos que eles tinham de dizer: o reino dos céus está próximo. No verso 8 disse para eles: curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expeli demônios. De graça recebestes, vocês receberam os dons, porque o Senhor aqui disse que eles tinham recebido os dons de graça, os apóstolos tinham recebido de graça, pelo amor e a misericórdia de Deus, ele deu esses dons para eles, esses poderes, vamos dizer assim. Então ele disse: façam todas essas coisas, todos estes milagres, curem os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos, as pessoas que estiverem com demônios, em decorrência das bruxarias e dos feitiços. Ele disse: expulsem os demônios que tenha no corpo das pessoas, mas disse para eles: não cobrem de ninguém, não busquem dinheiro em troca disso. Ele disse: de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro nem de prata, porque não fará falta para vocês. Quando vocês forem pregar, quando vocês fizerem todos esses milagres, as pessoas providenciarão todas as suas necessidades e vocês não terão de pedir, porque tudo vos será dado. E aconteceu assim nesse tempo, de graça. O Senhor disse: eu estou lhes dando de graça, porque eu tenho misericórdia e amor com vocês. Vocês também
Façam o mesmo com as pessoas, tenham misericórdia, amor, compaixão, paciência com as pessoas e façam o trabalho que eu mandei. É o que o Senhor quis dizer quando Ele disse: de graça recebestes, de graça dai. Bendito seja o Senhor. E até o dia de hoje, o Espírito Santo ensina para todos nós que temos que orar pelas pessoas, orar uns pelos outros para que as pessoas sejam felizes, elas fiquem curadas, sejam libertadas, que não sejam perseguidas, que não sejam sequestradas, que não tirem a vida delas, que elas possam ficar salvas. O Senhor nos enviou a orar, a impor as mãos por tudo, porque de graça Deus nos deu e nós de graça temos que dar aos nossos semelhantes, ao nosso próximo. Esse é o amor de Deus que Ele nos ensina e é esse o poder de Deus que está se manifestando nos nossos dias. Bendito seja o Senhor. Também aqui em João, vamos buscar, depois de ter procurado em Mateus, vamos buscar no Evangelho de João, no capítulo 1. No Evangelho de João, no capítulo 1, fala sobre a graça de Deus. No capítulo 1, no verso 16 e 17, diz... Aqui temos João, o apóstolo João, testificando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no verso 15, estamos lendo no Evangelho de João, no capítulo 1. Aqui no verso 15 diz: João deu testemunho de Cristo e clamou dizendo: falando sobre o Senhor Jesus, este é de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Porque todos nós recebemos de sua plenitude, diz no verso 16. Porque todos nós recebemos de sua plenitude e graça sobre graça. Então, a graça que Deus nos deu, os milagres dele, os benefícios dele, nós também temos que transmitir isso da mesma forma, com amor, com misericórdia, sem pedir nada em troca, sem ambição, sem fins lucrativos, com o amor que Deus colocou em nós. Disso nós damos também aos nossos semelhantes, porque foi isso que Deus fez conosco. Bendito seja o Senhor. E aqui diz, porque todos nós recebemos de sua plenitude. Ele deu para os seus apóstolos naquela época e hoje também nos deu o mesmo. Nos deu essa graça, esses dons, essa habilidade, esse respaldo espiritual. Deus foi quem nos deu. Então, ele disse que da sua graça todos nós recebemos em plenitude e graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. Então, diz que por meio de Moisés veio a lei. Porém, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Então, a graça que o nosso Deus tem nos dado por meio do Senhor Jesus Cristo é a mesma que nós desfrutamos hoje e que nós hoje temos que transmitir para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos e irmãs e para todas as pessoas que desejam e almejam conhecer a Deus, que anseiam também receber de Deus a sua misericórdia, os seus favores. Glorioso é o Senhor. Por último, sobre a graça, há muitos versos, mas eu somente lerei poucos. E aqui em Romanos no capítulo 5, para que nós tenhamos fé, tenhamos mais confiança, mais esperança, para que não duvidemos, para que nos apaixonemos a cada dia mais do nosso Deus. Aqui em Romanos 5, no verso 1 e 2, diz... Bem, eu acho que já acharam. Em Romanos 5, diz: justificados, pois, pela fé. Justificados pela fé significa que um homem ou uma mulher que creram no Senhor seguem o caminho do Senhor.
O próprio Senhor fala para eles que eles são justos, porque eles o seguem e ele os tem mudado. Você antes vivia no pecado, fazendo coisas erradas, mas agora não faz mais. Então agora tu és justo. E como ele diz que essa pessoa é justo ou justa, a pessoa que está andando no bom caminho, isso é o que nós chamamos de justificação. É isso que significa ser justificados ou justificadas. É por isso que o apóstolo disse aos crentes aqui: vocês já estão sendo justificados, porque se afastaram do mau caminho, porque o Senhor veio nas suas vidas, porque o Espírito Santo está com vocês e os mudou, tirou de vocês essa vontade de pecar, essa tendência pecaminosa na sua carne, na sua alma. Então vocês agora são justificados, e essa justificação foi dada pelo nosso Deus por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Por isso diz: justificados, pois pela fé em Cristo, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual obtivemos também entrada pela fé, por acreditar ou crer em Cristo, a essa graça, diz aqui. Obtivemos entrada à graça de Deus, quer dizer que nós estamos participando do amor, da misericórdia, do perdão, da paciência de Deus. A graça abrange tudo isso e diz que nós estamos participando dessa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Graças ao Senhor por isso. E no verso 20 diz: mas a lei de Moisés foi introduzida para expor as ofensas do pecado. A lei de Moisés foi introduzida para que houvesse muito pecado. O que vocês acham disso que Deus fez? O pecado abundou na lei. Antes da lei de Moisés, as pessoas, toda a humanidade que viveu desde Adão até o dilúvio, até a época de Noé, todas essas pessoas viveram no pecado, pecaram, mas eles não sabiam que aquilo era pecado, não sabiam que tudo o errado que estavam fazendo era desagradável diante de Deus, porque não havia lei. Portanto, quando o Senhor introduziu a lei por meio de Moisés, todos começaram a conhecer o que era o pecado, o que era infringir, o que era fazer uma coisa ilegal na lei de Moisés. Por isso diz: mas a lei foi introduzida para expor as ofensas do pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, agradecemos ao Senhor porque diz aqui que mesmo abundando o pecado, superabundou a graça, a misericórdia, o amor, a bondade, a paciência dele. Isso superabundou porque ele viu que todos estavam pecando, que todos seriam condenados. Então o Senhor superabundou a graça dele a tal ponto que ele teve misericórdia e amor com todos os seres humanos e disse: eu darei a eles oportunidades para que eles não sejam condenados. Glória ao nosso Deus. E assim no verso 21 diz: para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça de Deus reine por meio da justiça para a vida eterna. Pronto, a graça de Deus reina por meio da justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Agradecemos ao Senhor por Ele fazer essas maravilhas. O nosso Deus é muito maravilhoso. Essa misericórdia do nosso Deus é incomparável. Nós não podemos medir a graça de Deus, mas temos sido cobertos dessa graça. E aqui estamos na presença dele.
e clamamos a Ele e dizemos a Ele que, por favor, nos ajude, que nos ajude a nós, os que temos conhecido dele, que nos dê mais para que possamos resgatar muitas pessoas, para resgatar muitas almas, para que possamos orar pelos que sofrem e choram, orar por eles e pedir ao Senhor que esteja os ajudando para que eles estejam felizes, para que ninguém tire deles os seus direitos, para que ninguém tire o que é deles. É esse o trabalho que nós, os crentes, temos que fazer, que estamos fazendo e que faremos. E as pessoas recentes, as pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, saibam que conosco aqui vocês terão grandes ajudadores e colaboradores que ajudarão a tirar as suas tristezas, os seus lamentos, porque as nossas orações e as nossas imposições de mãos estarão aqui para vocês. E o nosso Deus, a graça do nosso Deus estará com vocês. E nós estávamos lendo em Tito, vamos voltar para Tito, no capítulo 3, para finalizar, diz no verso 6, após o Senhor dizer que Ele nos regenerou e nos renovou pelo Seu Espírito Santo, no 6 diz que o Senhor derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados por sua graça, viéssemos a ser herdeiros conforme a esperança da vida eterna, graças ao nosso Deus. Fiel é a palavra, diz aqui, fiel é a palavra, e essas coisas quero que insistas com firmeza, o apóstolo disse para Tito, para que os que creram em Deus procurem ocupar-se em boas obras. Os que creram em Deus devem se ocupar com as boas obras. Quer dizer, os que creram em Deus têm que viver uma vida justa, uma vida reta para com Deus. Com a ajuda de Deus, conseguimos, porque Deus estará ajudando os seres humanos. Ele ajuda as pessoas a mudarem. Se uma pessoa for um malfeitor, Deus então a tornará um benfeitor. E vai ensinar essa pessoa a se corrigir nas suas más ações. E não é difícil, porque se essa pessoa acreditar em Deus, aceitá-lo, acredita que Ele pode mudá-lo e que Ele é vivo, Deus entrará nele e o mudará, fará que os seus pensamentos sejam diferentes e que o conceito que Ele tem sobre Ele mesmo e sobre a vida mude também, seja muito diferente. A sua forma de agir também será diferente. E dessa forma, essa pessoa poderá desfrutar nesta vida de tudo que Deus lhe deu, mas o fazendo no caminho do bem, no caminho do benefício, no caminho reto. Porque nós podemos desfrutar sim. Quem disse que os filhos de Deus não desfrutam da vida? Eles desfrutam sim da vida, porque é para isso que Deus os escolheu e faz que eles estejam vivendo no mundo, para que eles possam desfrutar de tantas coisas que talvez desejaram fazer, mas não conseguiram. Mas o coração dessas pessoas, desses filhos de Deus, deve ter a intenção de amar e honrar a Deus e glorificar a Deus e reconhecê-lo o tempo todo e ajudar o seu próximo. Dizer para as pessoas, eu sei que tu não és feliz, mas eu sou feliz. Vou te ensinar como que eu me tornei feliz. Dessa forma, é o trabalho que temos que fazer. É isso o que chamamos de viver a vida de uma forma reta, fazendo boas obras. Porque fazer boas obras não é somente eu dar esmola para as pessoas da rua ou distribuir o meu dinheiro com pessoas que precisam. Isso não é fazer boas obras. As boas obras são as minhas atitudes com as pessoas. Será que eu sou invejosa? Será que eu tenho rancor? Será que eu sou mentirosa? Será que eu quero me vingar de alguém? Eu quero machucar alguém? Eu quero roubar ou fazer fraude ou mentir ou enganar alguém? Não, não pode fazer isso.
Então, as minhas obras devem ser boas. As minhas obras devem ser sinceras, honestas, retas, feitas com amor, com paciência, com misericórdia. Temos que ser sinceros com as pessoas, amar as pessoas com sinceridade e tratar as pessoas com a verdade. Isso é o que chamamos de obras, são essas as obras. Existem obras boas e obras más. Por isso, aqui diz, fiel é a palavra. Que os que creram em Deus procurem ocupar-se com as boas obras. Agora entendemos, não é? Agora entendemos quais são as boas obras. Talvez houvesse alguém que pensou, eu farei um almoço e vou distribuir com todos os meus vizinhos. Se você fizer isso, não é ruim, é bonito, é lindo, mas não são essas as obras que Deus quer. Você pode distribuir comida com os seus vizinhos, mas no seu coração não pode ter invejas, ódios, avareza, palavrões, não pode ter adultérios, nem fornicações, nenhuma dessas coisas. Aí, então, Deus recompensaria o que você está fazendo com os seus vizinhos também. Nós aqui estamos falando de quais são as obras. Tudo são obras, ações, coisas físicas e materiais que nós fazemos. Mas aqui, quando o Senhor fala sobre as boas obras, Ele está se referindo à forma correta de viver, em santidade e perfeição. E depois disso, sim, nós começamos a fazer obras de misericórdia ou de caridade, como chamam em alguns lugares. Mas, primeiro, eu devo reunir muitos requisitos. Logo, tendo feito isso, se eu for uma pessoa que tem muito dinheiro, por exemplo, e eu gosto de ser generoso e de distribuir o meu dinheiro para diferentes coisas desse tipo, está certo, é ótimo. Mas Deus pagará não é só por uma parte das suas obras, mas pela totalidade das suas obras. Então, as boas obras, as boas maneiras, a moral, os valores, o que Deus quer que nós estejamos praticando, fazendo essas boas obras, ou tendo já essas boas obras, podemos já fazer as outras coisas, ajudar as pessoas. E aqui diz, mas temos de evitar as controvérsias nécias. Evitem ficar investigando tantas genealogias e contendas, ficam investigando, pesquisando a história, a geografia, se aquele rei veio antes ou depois, se aquele rei chamou assim, quantos nomes ele tinha e qual era o sogro de Moisés, porque ele aparece com muitos nomes, de onde que ele era, ele teve vários sogros. Há muitas especulações. E começam a enxergar a Bíblia de uma forma histórica, geográfica, de genealogias, de onde veio tal pessoa e há quantos anos, e de onde veio esse sobrenome, de onde que eu sou, onde que eu me encaixo. Isso não serve para nada, serve só para ter informação, se você gostar muito da história. Mas na vida espiritual, não é isso que nos transforma, nem nos dá paz, nem nos dá felicidade. O que nos dá isso é acreditar num Deus vivo em espírito e que as minhas obras sejam boas. Por isso aqui, nessa época, haviam muitas escolas filosóficas e as pessoas viviam debatendo sobre as suas filosofias e sobre as genealogias, de onde Cristo tinha vindo, se ele realmente vinha de Davi, isto e aquilo, que tinha um erro, porque a Bíblia errou escrevendo isso, mas era o outro. Era assim. Mas nós temos as experiências do Espírito Santo. Nós temos os dons e as experiências do Espírito Santo, porque quem poderia fazer que nós, falando um idioma, acabemos falando numa outra língua que não conhecemos? Quem faz isso? Eu não posso fazer isso. Eu gostaria de fazer, mas não tenho esse poder. Se não for o Espírito Santo que vem em mim e me inspira para falar em outras línguas. Então eu penso, há um ser sobrenatural. Existe. Eu creio nisso porque eu senti ele na minha vida. E é isso que acontece com todos vocês, irmãos e irmãs que têm experiência
experiências com os dons espirituais, vivem essas experiências, vocês creem que Deus existe porque vocês o sentiram, porque vocês viveram isso. Não há ciência, não há tecnologia, não há nada no mundo que possa imitar essas coisas sobrenaturais. O que é a manifestação de Deus. Então, agradecemos ao Senhor aqui, diz que, por favor, tomem cuidado de não causar divisões dentro da igreja. Bem, temos que tomar cuidado com isso. Nós que vivemos experiências com o Espírito Santo, não deveríamos perder tempo pensando em outras coisas que não são agradar ao nosso Deus. E se nós recebemos graça, se Deus nos deu da sua graça, nós também temos que transmitir essa graça às pessoas ao nosso redor. Temos que amá-las, temos que ter misericórdia, temos que ser bondosos com todos. Temos que orar e pedir por todos. Então, eu acredito que não há tempo suficiente para entrar em divisões, coisas insensatas, tantas coisas que o inimigo talvez queira colocar no meio da nossa vida. Nós temos que ter só olhos e coração para Deus, que os nossos pensamentos sejam para o Senhor. E agradecemos muito o nosso Deus. Eu convido todos vocês a irem na igreja de Deus Ministerial. Não sei se vocês lá conseguem enxergar o letreiro atrás de mim que diz Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Eu convido as pessoas que vieram pela primeira vez. Como eu já disse para vocês, a igreja está nos 60, 70 países. E se vocês viajarem muito, lá vocês encontrarão a igreja. O Espírito de Deus é o mesmo. É um só Deus poderoso sobre o universo. Que a glória e a honra sejam para o nosso Deus. Vamos orar? Bendito Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, te bendizemos e te damos a honra e a glória. Te agradecemos, Senhor, porque estamos diante de Ti. Te agradecemos por nos mostrar os Teus caminhos, a Tua palavra maravilhosa, Senhor. Obrigada, Senhor, porque estamos experimentando a presença do Espírito Santo e os dons maravilhosos dele. Graças, eterno Deus, te pedimos neste dia que estendas a tua mão poderosa sobre todos os homens e as mulheres, sobre os irmãos e as irmãs, que tu estendas a tua mão e abençoes cada um deles com a bênção que tu sabes dar para cada um, Senhor. Alguns estão doentes, Senhor, e eu te peço por eles, pelos que estão adoecidos fisicamente. Também te peço pelos que estão doentes psicologicamente, que estendas a tua mão e os libertes e quebres as ataduras, as correntes, que tires as armadilhas do maligno, que destruas a obra do diabo, que tires as maldições e toda a maldade que o diabo gera nas pessoas, fazendo-as sofrer. Te peço, Senhor, que estendas a tua mão e faças milagres, faz milagres e sinais, porque foram essas as tuas promessas desde o começo, e nós temos vivido, Senhor, sempre contemplando a tua formosura, contemplando o teu poder, contemplando as tuas maravilhas, a tua graça maravilhosa em nós. Vimos os sinais e os prodígios, todos os milagres que fizeste para muitas pessoas. Hoje, Senhor, como prometeste sempre, também farás milagres e prodígios em muitos. Abençoarás e darás a paz a muitos corações que precisam de paz e de felicidade. Resolve os problemas e as dificuldades de cada pessoa. Há muitas pessoas que estão passando por necessidades, têm petições no seu coração. Há pessoas que têm anseios no seu coração, Senhor. Concede a cada um conforme a tua vontade. Bendito Deus, estende a tua mão e abençoa a todos. No nome glorioso de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor. Obrigada, eterno Deus. A glória e a honra e o louvor sejam para ti desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor o coro que diz: Fala-me, Senhor, ao coração. O coro 56. Háblame, Señor, al corazón.
quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón, quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Háblame, Señor, al corazón, quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón, quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Gloria a nuestro Dios, gracias le damos al Senhor, meus queridos irmãos. Os meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor abençoe vocês hoje. Eu mando para vocês um abraço muito forte e beijinhos para as crianças e que o Senhor abençoe vocês. Obrigada. E aqui para vocês também, Deus abençoe vocês.